Sim, ele autorizou a quebra do seu próprio sigilo, comunicou que não há necessidade de deliberação pela comissão, que o seu sigilo está à disposição. O forte desse depoimento são as contradições, inúmeras contradições, que nos autorizam a afirmar que o governador está mistificando, dissimulando em alguns momentos e faltando com a verdade. Não há esclarecimento para questões cruciais, inclusive sobre o conflito de interesses existente no seu governo, envolvendo dois setores, duas empresas, com notícia da existência de pagamento de propina. O que se verifica é que existem conexões que mergulham o governo do Distrito Federal nesse esquema de corrupção comandado pelo Cachoeira com a empresa Delta. Você acha que o relator e o presidente aliviaram o Prognello? Eu acho que há uma organização de perguntas e respostas com documentos organizados na ordem das perguntas formuladas. Então é evidente que houve aí uma cooperação entre amigos. Não é o fato determinado da CPI, mas é um fato público, grave, e que foi abordado. E a contradição também esteve presente, especialmente porque em determinado momento diz o governador que não houve empréstimo para a aquisição da casa, em outro momento informa-se que houve o empréstimo. Então nós não sabemos ainda como o governador adquiriu a casa. O tratamento tem que ser isonômico. A quebra de sigilo, ela se dá em 10 anos, né? É o que tem se praticado aqui na CPI. A quebra de sigilo começa no ano de 2002. O que não ficou explicado é que há uma relação visível, né, de ocupantes de cargo de confiança do governo com a empresa Delta e com os representantes de Cachoeira que exercem o tráfico de influência, negociando pagamentos, vantagens, pagando propinas, entregando o aparelho Nextel a ocupantes de cargo de confiança. Enfim, há uma relação dos que representam Cachoeira e dos que representam a Delta. Há o envolvimento do governo de Brasília, através dos ocupantes de cargo de confiança, e isso chega próximo do governador. Só as investigações é que revelarão aqueles que tiveram acesso ao governador e aqueles que não tiveram acesso ao governador. O governador desmente sempre, não conversou com Cachoeira, não conversou com Demóstenes, não conversou com a Delta, mas há interceptações telefônicas que revelam ter ele conversado e se entendido. E há informações, por exemplo, que ele se encontrou na QI 5 com o Cachoeira, que ele se reuniu na QI 5 com o Cachoeira. E esta revelação é de fonte fidedigna, muito próxima de Cachoeira. Senador, sobre essa decisão da CGU de declarar a Delta inidônea? Uma decisão tardia, mas necessária. É evidente que a CGU já deveria saber que os contratos da Delta são contratos superfaturados, que os aditivos concedidos são excessivos e que há uma elevação dos valores dos contratos da Delta que são exorbitantes. Então é evidente que a CGU já deveria ter investigado a empresa. Como afirmei na CPI, havia um conflito de interesses. Em determinado momento, um grupo estranho à Delta predominava. Aí havia uma queixa explícita dos representantes da Delta junto ao governo. E o senador Demóstenes era utilizado para essa pressão sobre o governo do Distrito Federal. Então, isso não descomplica, complica mais, porque traz à cena mais um grupo, outra empresa. O nome é Valor, segundo as interceptações telefônicas. E o senador Demóstenes também vivia um conflito pessoal. Ele tinha que cumprir determinações partidárias e defendia outros interesses escusos. No caso do impeachment, era uma obrigação partidária. Não foi apenas o impeachment do DEM, foram 6 pedidos de impeachment do governador de Brasília.